Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do canal e hoje eu tenho uma palavra do Senhor para trazer aqui para você. É algo que o Senhor tem ministrado no meu coração já há algum tempo e eu acredito que vai ser bênção. Essa palavra ela fala sobre a importância da confiança em Deus, da fé, a importância de sermos sensíveis à voz do Senhor, tudo isso para conseguirmos vencer as estratégias do inimigo, porque sabemos que não é fácil. O inimigo ele tenta de todas as formas nos destruir, nos desanimar, pegar pontos estratégicos da nossa vida porque ele sabe que nós ficamos chateados, entristecidos e ele começa a atacar nesses pontos. Então, hoje essa palavra vai de encontro a você que está precisando receber uma estratégia do Senhor para conseguir vencer as suas batalhas. Essa palavra que eu vou trazer hoje, ela é baseada no texto de 2º livro dos Reis, no capítulo 6, e a partir do versículo 8. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí para poder acompanhar comigo, vai ser uma bênção. E depois também você pode ler com calma. Eu não vou ler os versículos, vou contando aqui para vocês a história do texto e de vez em quando a gente vai estar lendo alguns versículos aqui. Então vamos lá? Bom, esse texto fala que existia uma guerra entre os sírios e o povo de Israel. E o rei da Síria, ele reuniu ali os seus oficiais, seus homens de confiança, para poder estar passando algumas estratégias. Ele definia locais específicos, alguns locais estratégicos, para conseguir colocar os seus acampamentos e aguardar então o momento certo para conseguir contra-atacar Israel. E diz o texto que ele reuniu então esses homens, falava sobre esses locais e deixava tudo combinado e eles colocavam em prática. Porém, sempre quando eles chegavam nesses locais, de alguma forma, o rei de Israel já sabia desse plano e não passava por ali. Então, Israel conseguia se salvar. E fala também que isso aconteceu nem uma nem duas vezes. Então, no mínimo, 3 vezes o rei da Síria foi frustrado. Então, ele começou a ficar incomodado. Diz o texto que ele ficou com o seu coração turbado, reuniu ali o seu exército, seus homens, e então ele perguntou, quem de nós é pelo povo de Israel? Ele pensava, então, que existia ali um traidor, alguém que estava passando todas as informações que eles planejavam para o povo de Israel. Mas, lá no versículo 12, diz assim, um servo se levanta e fala: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, existia um homem de Deus que tudo que o rei planejava ainda lá no seu quarto, aonde ninguém poderia ver, tudo que ele planejava, maquinava ali, Deus revelava tudo para o profeta Eliseu. E olha que tremendo, através de um homem de Deus, os planos do inimigo eram completamente frustrados. E já aprendendo algo poderoso com essa palavra, nós podemos ver que quando nós nos colocamos na posição correta, quando nós temos intimidade com o Senhor e sensibilidade ao ouvir a sua voz, o Senhor revela para nós quais são as estratégias do inimigo. Ele revela todas as armadilhas, ele mostra para nós aonde está o perigo, para que nós possamos nos precaver. E assim o Senhor fez com o profeta Eliseu. Passou para ele todas as estratégias do rei da Síria. E assim o povo de Israel era livrado de ser destruído através de um homem de Deus. E talvez você seja esta mulher de Deus, este homem de Deus na sua casa. Talvez você seja um ponto de livramento da sua família. Através da sua vida, o Senhor tem revelado quais são as estratégias que o inimigo tem para destruir o seu casamento, para destruir os seus filhos. E através da sua vida, o Senhor revela aonde o inimigo está colocando essas armadilhas para que você então consiga, através da revelação do Senhor, repreender e conseguir se livrar daquilo que o inimigo tem preparado, das armadilhas que o diabo tem preparado para tentar te parar. Então, o profeta Eliseu, ele foi usado por Deus para ser livramento para Israel. Mas agora o rei da Síria já ficou sabendo que existe um homem que o Senhor revela tudo para ele. E ele não ficou nada satisfeito. Quando ele soube que os seus planos eram frustrados por apenas um homem, um profeta de Deus, ele ficou irado e pediu para que todo o seu exército, todas as suas tropas fortes, os seus carros cavaleiros se levantassem e fosse até a cidade onde esse profeta estava, que cercasse a cidade à noite
para que pudesse capturar esse homem e então acabar de vez com a oportunidade de Israel saber quais eram os seus planos. Ao meu ponto de vista, essa atitude do rei da Síria foi completamente descabida, porque era apenas um homem. Imagina, talvez 5 soldados já conseguissem dar conta ali do recado. Mas o rei ficou tão irado e o estrago que esse homem fez foi tão grande que ele mandou todo um exército para poder parar ele. Assim também acontece nas nossas vidas. Quando o inimigo sabe que é através das nossas vidas, que a nossa casa, a nossa família tem recebido livramento, através das nossas orações, ele também tenta nos parar de qualquer forma. Ele também prepara um exército de estratégias de inimigos para tentar nos cercar e nos desanimar na batalha espiritual. Aqui era uma batalha física, existiam realmente soldados, existia realmente uma guerra travada. Mas na nossa vida existe uma guerra espiritual. E quando nós nos colocamos na posição, o inimigo também tenta nos parar de todas as formas. Mas se nós estivermos, assim como o profeta Eliseu, ligados no Senhor, nada nos para. E o que aconteceu então? Todo esse exército, todas essas fortes tropas chegaram e cercaram a cidade. E diz lá no versículo 15 que logo pela manhã, o moço de Eliseu, ele se levanta e ele visualiza então a cidade cercada por aquele exército e ele teme, ele fica amedrontado. Ele fala assim: ai meu senhor, o que faremos? Ele vai até o profeta Eliseu e fala: a cidade está cercada, o que nós vamos fazer? Eles eram apenas 2 homens e não tinham como, humanamente falando, ver uma solução para aquilo. Eles realmente iriam ser capturados pelo rei da Síria. E olha que tremendo. Eliseu, ele apenas olha para aquela cidade cercada e ele diz assim lá no versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Olha a fé aqui do profeta Eliseu, olha a importância de sabermos que o Senhor cuida de nós. Ele visualizou aquele problema que seria algo terrível, algo que não tinha solução, não teria saída para eles. Mas ele simplesmente sabia em quem ele cria e sabia que Deus não o abandonaria e trouxe uma palavra de paz, uma palavra branda, mesmo diante daquele cenário catastrófico. Ele fala: não temas, não temas, mas são os que estão conosco. Ele via algo, ele tinha uma sensibilidade, ele tinha um discernimento espiritual que o seu moço não tinha. Então ele percebe que o seu moço, ele não conseguia enxergar, que ele estava com medo, amedrontado. E aqui nós temos algo a aprender também. Aquele moço estava cego de entendimento, espiritualmente cego. Ele não conseguia confiar que Deus iria livrar eles da morte e do perigo. Então, o profeta Eliseu toma uma atitude linda. Sabe o que ele faz? Ele ora. Ele ora pelo seu moço, para que ele pudesse enxergar. Lá no 17 ele fala: peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Ele fez uma oração pelo seu moço. Ele não reclamou. Ele não ficou cobrando dele uma fé. Ele simplesmente intercedeu pela vida do moço para que ele pudesse enxergar também o livramento do Senhor. E aqui nós temos algo tremendo para aprender. Às vezes, alguém que está conosco, pode ser nossa esposa, o esposo, os filhos, não estão tendo a visão espiritual que você já recebeu do Senhor. E ao invés de cobrar e falar: ué, mas você também não é crente? Você também precisa enxergar isso que eu tô vendo? Você não confia em Deus? Ao invés de nós cobrarmos essa pessoa, nós podemos apenas orar, interceder sem que ela saiba. Senhor, abra os olhos dos meus filhos para que eles possam enxergar. Abra os olhos do meu esposo para que ele possa enxergar. Abra os olhos da minha esposa para que ela enxergue o livramento do Senhor, que nessa situação o Senhor tem o controle, que o Senhor não nos abandonou. Você pode fazer isso e essa é a estratégia mais sábia, é levar ao Senhor aquilo que tanto lhe incomoda. Aquilo que Eliseu viu em seu moço, ele levou para o Senhor e Deus atendeu a sua oração. E diz então que os olhos do moço foram abertos e ele conseguiu enxergar. E fala assim, lá no 17 ainda: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Olha que tremendo essa palavra. As tropas do rei da Síria eram tropas fortes, tinham cavalos, tinham cavaleiros, homens armados,
mas as tropas que o Senhor tinha enviado era algo sobrenatural. Eram carros e cavalos de fogo. E quem pode contra as tropas do Senhor? Quem pode contra o exército do Senhor? Não é verdade? Ninguém. Então, quando o moço viu aquele exército, eu acredito que o coração dele encheu de fé que eles conseguiriam ser livrados do inimigo. E aqui eu também gostaria de perguntar para você que está vendo esse vídeo: quem você é hoje? Você está como o profeta Eliseu, que tem certeza que o Senhor está com você? Que os seus olhos espirituais já estão abertos, você consegue enxergar que não está sozinho nessa luta, não está sozinha nessa provação e que brevemente o Senhor irá intervir? Ou você está como o moço de Eliseu, cego, não consegue ver livramento, está numa situação desesperadora e acha que vai perecer? Se você é como Eliseu, está enxergando, mas existe alguém na sua família dessa forma que está incrédulo, apenas ore ao Senhor. Faça a oração de Eliseu para que Deus abra os olhos dos seus. E eu creio que a oração será atendida. Mas se você está como o seu moço, incrédulo, incerto de que o Senhor está com você, se sentindo sozinho, desamparado, neste momento eu quero te falar, faça aí, após esse vídeo, uma oração ao Senhor. Peça para que o Senhor abra os seus olhos para que você possa enxergar que existe um Deus, que é o Senhor dos exércitos, que não perde batalha. E que Ele está com você. Mesmo que com os seus olhos naturais você não consiga enxergar, o Senhor, Ele cuida de você. Ele deu a sua vida para te salvar. E não somente isso, mas a todo instante o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele sabe os caminhos que devemos andar. E sabe também que mesmo que uma situação ocorra, que seja aos nossos olhos impossível de ser resolvida, Ele sabe a melhor maneira. Ele tem solução para todas as coisas. E nesses momentos nós precisamos dobrar os nossos joelhos e confiar ao Senhor e pedir: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Abra os meus olhos para que eu tenha fé, para que eu tenha força para caminhar mais uma milha, para que eu não desista da caminhada. Quantas vezes na minha vida eu me vi numa situação que não tinha solução, mas ao invés de desistir, mesmo tendo medo, eu confiei completamente no Senhor. E a situação se abriu de uma forma que eu falei: meu Deus, só pode ter sido o Senhor, porque humanamente ninguém conseguiria resolver para mim. E mesmo que você não consiga nem orar, mesmo que você esteja tão entristecido que não tem mais força nem para buscar, apenas com o seu coração, faça essa oração e fala: Senhor, me ajude, para que eu possa entender que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que você verá o livramento do Senhor na sua vida. E agora, olha que interessante como essa história termina. Então, os olhos do moço foram abertos, ele conseguiu enxergar o livramento do Senhor e, logo após a oração de Eliseu para que os olhos dele fossem abertos, os olhos do moço, ele faz outra oração. Lá no 18 diz assim, ele orando ao Senhor, né? Fere, peço-te, esta gente de cegueira. A cegueira que estava no seu moço agora foi acometida a todo o exército dos sírios. E eles ficaram cegos. Também não foi uma cegueira física, mas sim uma cegueira espiritual, de entendimento. Ficaram completamente cegos. E depois vocês lendo a história, vocês vão ver que eles perderam tanto entendimento que foram guiados pelo próprio profeta Eliseu lá para Israel, ou seja, eles foram levados para o território do inimigo. E eles não perceberam isso. Só foram se dar conta quando já estavam lá. E aqui é onde eu gostaria de fechar esta palavra. Nesse texto, que foi uma história real, nós precisamos sempre lembrar disso, que as histórias bíblicas, elas aconteceram. Quem ficou confundido foi o exército inimigo. E assim também Deus fará na sua vida. Se você se colocar no posicionamento certo, se você orar e pedir para que o Senhor possa abrir os seus olhos, para que você enxergue o livramento do Senhor, quem ficará confundido será o inimigo de nossas almas. Porque assim como diz o texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então se encha de esperança, se encha de fé com este vídeo, com esta palavra, porque Deus não te abandonou. Basta você se posicionar e no final de tudo, o inimigo das nossas almas é que ficará confundido. Eu espero que essa palavra fale poderosamente com você e que você também possa passar essa mensagem para outras pessoas que estejam precisando.
para que todos nós possamos entender que temos um Deus que cuida de nós e que não temos que temer. Mesmo que a tempestade esteja muito grande, lembraremos sempre que o Senhor Jesus está no nosso barco. Amém? Eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha um dia abençoado e eu te espero no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu estarei voltando aqui a gravar os vídeos, sempre trazendo uma palavra do Senhor para você. E eu creio que será uma bênção na sua vida, assim como tem sido na minha. Amém? Paz, Senhor Jesus.